Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um podcast. Galera, o podcast, pra quem não sabe, é uma espécie de vídeo do qual eu falo sobre os shows que aconteceram na WWE, seja ele o NXT, o Raw ou o SmackDown, nesse caso é o NXT. Eu falo o que aconteceu, eu coloco imagens do show, não posso colocar vídeos porque dá problemas com direitos autorais, você vai assistindo, você vai entendendo, vou dando palpites, opiniões e etc. Então vamos lá. Esse foi o último show antes do pay-per-view, né, já que a gente pode chamar assim, o NXT TakeOver Chicago, que ocorrerá sábado, um dia antes do pay-per-view Backlash. Geralmente é assim, né? Sempre ele antecede algum pay-per-view do main roster. Então, sabadão, para quem quiser assistir na WWE Network, passará então, acredito eu, a partir das 21 horas, né, 9 da noite, o NXT TakeOver Chicago. E nessa edição então começa com um combate de Drew McIntyre contra o Cien Malutar, né? O Cien Malutar, que era da divisão Cruiserweight. Ele inclusive, se eu não me engano, não tinha nem entrada, pra falar a verdade, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele entrando com theme song e tudo. E foi pro combate, né? Diferente de outros combates, o Drew tem até um pouquinho mais de trabalho com o Cien Malutar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele também é samoano. Eu não cheguei a pesquisar, eu deveria ter pesquisado, mas nem pesquisei. Mas eu acho que ele também é. Bom, de qualquer maneira, né? Um combate ali, ele tentou na base da velocidade, mas não deu muito certo, né? O Drew é o Drew. Inclusive ele ficou com o olho ali machucado, né? Eu não recordo bem qual foi o golpe que machucou o olho dele. Eu acho que foi em um do qual o Cien tentou pular ali da segunda corda e fez uma espécie de cold breaker ali. Deve ter sido isso, porque é a única vez que eu me lembro do rosto do Drew ter sofrido algum golpe de impacto para machucar daquele jeito. De qualquer maneira, o Drew acabou vencendo no final, como já esperado. E mais uma vitória para ele, colecionando aí no NXT. E ele vai ficar sem nenhum combate nesse NXT TakeOver Chicago, porque ele ainda é recente. Mas é muito provável que no próximo ele já vai ter um combate. E provavelmente um combate mais importante, né? Provavelmente não vai ficar mais só nessa sequência de combates ali, de vitórias que ele tá fazendo. Isso aí é só para ele ganhar credibilidade no NXT. E com certeza ele vai ter uma chance pelo título. Se vai ser no próximo, eu não sei. Mas ele vai ter que ter essa chance porque é o Drew. Tenho certeza que talvez ele saia como campeão. Acredito eu que ele vai ser campeão ainda do NXT. Mas esperemos, né? Pode ser muito rápido, pode demorar um pouquinho. Mas essa sequência de vitórias não é à toa. Com certeza não é. E também foi confirmado que nesse NXT TakeOver Chicago teremos um combate do Roderick Strong versus o Eric Young, né? O Strong que tinha perdido um combate pro Hideo Itami na semana passada, que era válido para virar desafiante número 1 do Bobby Roode. E aí depois eu falei pra vocês, né? O Zenith foi lá e atacou ele, né? E não mostrou isso na gravação, mas porém mostrou depois as imagens lá, eles atacaram. Com isso, então tá agendado o combate do Eric Young contra o Strong. Então, eu fico em cima do muro, porque os dois precisam dessa vitória. O Eric precisa, porque ele tinha perdido lá pro Ty Dillinger e agora tem que meio que voltar a se recuperar. E se ele já perde outra em seguida, talvez já fique um pouco meio descredível. O Strong também tá vindo de derrotas, né? Ele perdeu aquele combate de tags lá na aliança do Ty Dillinger. Depois ele foi e agora perdeu ali pro Hideo Itami. E aí, tipo, se ele perde agora pro Eric Young de novo, só se estiver vindo algo muito grande pra ele, porque senão vai começar a descredibilizar o cara, se bem que eu particularmente não enxergo o Strong como um cara que a WWE vai olhar e falar, não, esse cara eu vou valorizar, tipo, por exemplo, um Cassius Ohno, um Drew, até um Aleister Black. Eu não consigo enxergar isso, eu posso estar errado, mas eu não consigo. Então, por isso que eu aposto do Eric Young saindo como vencedor dessa. Outro combate que também vocês sabem que vai acontecer no NXT TakeOver Chicago é o combate de Asuka contra Nick Cross contra também a Ruby Riott, né? Era pra estar em Ember Moon nessa, mas ela se lesionou e saiu. A Asuka tá um pouquinho nervosa, ela teve uma entrevista lá, todas as perguntas que fizeram ela mandou pular, não respondeu nenhuma. E assim, eu acho que ela vai se manter como campeã porque a diva que eu achava que tiraria o título dela seria a Ember Moon. Como a Ember Moon saiu do combate, eu não sei se eles vão dar um título pra Nick Cross, eu não sei se ela tá... Acho que ela não tá pronta ainda pra isso, embora eu quero que ela vença, talvez lá pra agosto, setembro, por aí, se ela ainda estiver no NXT, eu acho que vai estar. E a Ruby Riott também eu acho que não, seria muito assim precipitado dar o título pra uma das duas. A Ember Moon talvez estivesse mais pronta, mas ela se lesionou. E ainda eu gostaria que se fosse pra Ember Moon vencer, seria pinando outra, né? Tipo a Ruby Riott ou a Nick Cross, e não a Asuka, pra Asuka se manter invicta.
Então eu acho que a Asuka vai se manter como campeã mesmo assim ali, vai conseguir vencer as duas de novo, a não ser que role uma surpresa daquelas que ninguém imagina mesmo, né? A não ser que eles estejam desesperados pra fazer a Asuka perder, pra, sei lá, subir pro main roster. Mas eu acho que é cedo ainda, eu acho que eles vão guardar um pouquinho a Asuka como campeã, né? E esperar a Ember Moon voltar. Eu não sei quanto tempo de lesão que a Ember Moon vai ficar fora, mas se for curto, então eu acho que não compensa eles trocarem o título dela agora. Eu acho que eles vão esperar a Ember voltar mesmo. Que eu acho que vai ser a Ember que vai tirar. Pode ser que não seja nem a Ember, mas eu não consigo ver outro nome ele tirando o título da Asuka. A verdade é que a Asuka vai virar um Ryback, pelo que eu tô vendo. O Ryback não, perdão, o Goldberg. Porque parece que ela tá perto daquele recorde do Goldberg de 173 vitórias seguidas. Tá muito perto, cara. Uma mulher. Será que ela vai bater o recorde do Goldberg? Eu não duvidaria, mas esperemos, né? E falando em divisão feminina, depois nós tivemos um combate de Sonya Deville contra Lacey Evans, né? Nenhuma das duas ainda tem grande relevância na divisão feminina e foram lutar, né? Tanto que o público nem sabia para quem torcia exatamente. Elas demonstraram ali não ter tanta experiência assim, tanto que eu não me lembro, acho que foi a Sonya que na hora que a Lacey foi tentar dar um soco, ela caiu bem antes, o soco nem pegou e ela já fingiu que pegou. E, tipo, não deu nem pra disfarçar, porque tava muito longe ainda o braço da Lacey e a Sonya caiu. Mas de qualquer maneira, a Sonya venceu, né? Eles deram liberdade ali pra ver como que elas estão, pra testar, provavelmente. Aí quando começa esses erros, você já sabe, né? Eles falam, bom, então você não tá tão pronto assim, parte pra próxima. É mais ou menos isso no NXT, né? Eles dão uma certa liberdade às vezes pra algumas, pra ver se tá pronto, pra ver se tá indo bem, pra ver se vai conseguir, pra ver se não vai ficar nervoso. Se o cara falhar, então mais tempo ali na geladeira. Às vezes nem sequer ele consegue ficar muito tempo no NXT, né? Bom, de qualquer maneira, não tenho muito o que falar das duas, porque não foi nenhuma rivalidade nem nada do tipo, só um teste mesmo. E vamos pro próximo combate, que foi do Cassius Ohno versus o Andrade Sem Almas, né? Tava marcado desde a semana passada. E, mano, que combate bom. Geralmente o NXT faz bons combates, mas os bons combates do NXT são nos especiais, nos takeovers. Dessa vez, esse combate foi muito bom, só que foi bom, assim, num show semanal. Deram liberdade, deram tempo. Dois bons wrestlers, né? O Cassius dando aqueles mortal pro lado de fora, mandando Big Boots. O Big Boot dele é muito bom. O Sem Almas é bom wrestler, ele gosta de ficar brincando também, né? Ele vai, finge que vai fazer um super golpe, vai lá dar um tapinha e tal. Ficou bacana, o Cassius dando mortal na terceira corda, o Sem Almas fazendo golpe finalizador, o Cassius dando um kick-out. Foi um combate muito bom, recomendo aí pra quem quiser ver, veja na WWE Network, porque foi um combate bacana, a vitória do Cassius Ohno, como já esperado. O Sem Almas é assim, né? Ele empolga, luta bem, mas sempre perde, sempre escada. É tipo o Dolph Ziggler da divisão ali da NXT, né? E legal, cara. E mais uma vez o Cassius Ohno não está, assim, oficialmente marcado para nenhum combate no NXT TakeOver, né? Mais um TakeOver que ele fica de fora de um combate. No passado ele chegou de surpresa, claro, mas ele oficialmente não estava agendado para nenhum. O que eu acho estranho, porque ele é um dos nomes mais daorinhas ali da NXT, então meio que guardando ele, parece, né? Pelo menos ele não tá perdendo. Estão guardando ele pra alguma coisa. Eu acho que ele vai, assim, próximo desafiante o título, já vou falar daqui a pouco sobre o título, eu acho que vai ser ou ele ou o Drew. Mas, eu não sei, mas estão guardando algo bom pro Cassius com certeza. Bom, aí a gente depois no evento principal teve também ali o Bobby Roode entrando, né, e fazendo uma promo, falando sobre o desafiante dele, né, o Itami, que atacou ele na primeira semana ali, foi uma falta de respeito. Só que aí ele começou a falar um monte do Idio e o Idio acabou ficando bravo, foi lá o Itami, né, apareceu na rampa e aí vem o William Regal, né, o General Manager do NXT, vai e manda ele parar. E aí aparece seguranças. Entre esses seguranças estava lá o brasileiro Adrian Jaúde, né? Ele já tinha aparecido como um daqueles policiais que acompanha o Goldberg na WrestleMania. E agora ele apareceu ali como segurança do NXT, né? Pra proibir ali o Itami de bater no Bobby Roode, né? Ele tava lá junto com outros caras. E aí o Id não quis nem saber, ele roubou todo mundo e foi lá pra cima do Bobby Roode, né? E aí os seguranças vão lá pra parar. E aí, na tentativa de tentar parar o Id também acaba mandando o GTS em todo mundo ali. O primeiro deles foi, inclusive, o Adrian Jaúde, né? Tomou um Gold Sleep ali, pôs pra dormir por causa do Bobby Roode. Aí depois o Bobby Roode entrou no ringue, né? Pegou o Id também de costas,
Mas não deu muito certo, o Itami aplicou um GTS nele também, né? E saiu por cima, terminando assim o NXT. Bom, primeiramente sobre o Adrian, como eu já falei pra vocês anteriormente, né? Acontece muito disso na WWE. Os caras, antes de virarem um superstar oficial, eles fazem alguns bicos. Eles atuam de juiz, atuam de segurança, atuam nas entradas. O CM Punk já teve na entrada do John Cena uma vez, se não me engano foi numa WrestleMania inclusive. Anos depois ele ganhava do próprio John Cena o título mundial. O Ambrose já participou da entrada do Undertaker e depois lutou com o Undertaker no SmackDown, inclusive. Eles já lutaram uma vez, ele perdeu pro Undertaker, ou já foi campeão mundial. Então, esses caras eles fazem uns bios aí, não significa que eles vão ser jobber, nada do tipo, tá? Porque provavelmente alguém já vai pensar isso só porque o cara apareceu ali como segurança e se deu mal e apanhou. Mas, tipo, nada a ver, nada demais. É isso mesmo, é só uma função ali que ele pegou, mas em breve talvez estejam apostando nele ali como uma gimmick definitiva, né? Por enquanto, pelo jeito, o único que tem uma gimmick ali, algo do tipo, é o César Bononi mesmo, porque a Tainara Mello, a outra brasileira, já apareceu também, acompanhada com a Andrade Sem Almas lá, com as outras mulheres. E aí, se for ver bem, foi a única que se deu bem até agora, né? Porque o César levou uma surra do Alistair, agora o Adrian levou uma surra do Idio, e a Tainara saiu lá com 100 almas. Então, é a única brasileira ainda que não chegou a apanhar, por enquanto. Mas é isso mesmo, né? E bom, em relação ao Bobby Roode e o Itami, eu acho que a vitória vai ser do Bobby Roode. O Itami veio muito bem nesse retorno, saindo bastante por cima, conseguindo uma credibilidade, batendo feio no Bobby Roode. O Bobby Roode apareceu poucas vezes, né? E as duas vezes que ele apareceu foi pra se ferrar. Eu acho que ele vai se manter como campeão, pra pegar mais assim, ódio do público, apesar que o público não odeia tanto ele assim, mas a ideia é fazer ele vencendo esses queridinhos, né? Venceu o Nakamura, vai vencer agora o Itami. E aí, pra vir alguém dar uma surra nele ali e todo mundo ficar feliz, né? Esse alguém pode ser o Drew ou pode ser o Cassius Ohno. Só que vale lembrar que o Bobby Roode já venceu o Cassius Ohno também. Não me lembro se foi pelo título ou algo do tipo, mas ele já venceu o Cassius Ohno. E então ele tá vencendo os queridinhos da NXT, né? O Idio seria mais um, então pode vencê-lo, né? Então eu acho que o próximo a virar desafiante dele poderia ser inclusive o Drew também, que tá virando um dos queridinhos. Ou quem sabe o Aleister Black também, mais em breve, né? Apesar que eu acho que o Aleister Black vai demorar um pouquinho ainda. Talvez ele até suba pra divisão Cruiserweight, estão falando. Mas o Itami, eu não acho que o Itami vai sair como campeão. Até gostaria, até acharia legal o Itami sair como campeão. Porque eu gosto dele há muito tempo. Ele tá, tipo, desde 2014 no NXT. Sempre parecia que ia ser a vez dele, nunca foi. Mas não sei, cara, parece que depois o tempo passou tanto que você fala, ah, mas a chance do cara era lá atrás, agora não é mais momento dele, agora vai ter outros nomes ali, agora é melhor valorizar o reinado do Bobby Roode do que mudar pro Itami, até porque NXT é pra você desenvolver talentos, né? E o Itami não precisa mais se desenvolver, tipo, já tá há anos ali, ele agora tá tendo só a chance que ele não conseguiu ter ainda, vai ter ela, acho que poderia perder, roubado de preferência. E aí depois, não sei, pode seguir a rivalidade, mas eu subiria ele pro main roster até antes do SummerSlam. Eu acho que ele vai ser mais útil lá, né? De qualquer maneira, galera, foi esse o podcast. Comentem os palpites aí de vocês, né? Sobre o NXT TakeOver Chicago. E é isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui!